bancária, nem com a sua saúde. Deus é capaz de, no leito de hospital, dar paz para alguém. Deus é capaz, para uma pessoa no meio da guerra, dar paz àquela pessoa. E eu já conheci diversas pessoas que com a vida financeira boa, bem estável, casamentos estáveis, filhos bem-sucedidos, ainda assim não conseguiam encontrar paz em nada. E perceberam que tudo que nós ajuntamos nesse mundo, nada é e nada representa. Agora, o segundo ponto que eu preciso chamar a sua atenção e considero ele o mais importante dessa mensagem, é que Deus respeita os nossos afastamentos, sabendo que esses afastamentos geram aflição, dor e angústia, porque Deus nos pune dessa forma para que nós possamos voltar a Ele. Você não vai conseguir assistir, porque nessa época não tinha filmadora, mas virou livro, um sermão ministrado por um homem, chamado Jonathan Edwards. Ele ministrou esse sermão em 1741. Virou um livro chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. A pregação dele foi baseada em Deuteronômio 32, 35, que diz: a mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa contra eles. E o texto diz, o livro diz, que durante a ministração desse sermão, Jonathan avisava as pessoas sobre a realidade do inferno e o quão próximo as portas do inferno estão. E o Espírito Santo se moveu no meio daquelas pessoas de forma tal que muitos se jogavam no chão e gritavam desesperados por medo de ir para o inferno. Outros se abraçavam e choravam, não tinha microfone, mas de longe da igreja se ouvia o medo que as pessoas tinham de ir para o inferno. Aí eu queria te fazer uma pergunta: para onde foi o nosso medo de ir para o inferno? Para onde foi o nosso medo de perdermos a comunhão com o Senhor? Talvez você tenha chegado até aqui, muito preocupado com coisas que vão ficar aqui. Talvez você chegou aqui preocupado com a sua saúde, ela só vai te acompanhar até um certo tempo. Talvez você chegou aqui preocupado com os seus filhos, e eu preciso te dizer que se tem um tipo de gente ingrata nesse mundo, são os próprios filhos. E Deus diz isso para mim e para você. Se você chegou aqui preocupado com a sua vida financeira, eu preciso te dizer que por mais que você seja bem-sucedido, nada disso você vai levar para aquele outro lado que Deus nos esperará. Agora eu preciso te dizer também que o mesmo Deus que nos abençoa, que abre as portas e que prospera o nosso caminho, é o que diz: se nós não nos convertermos a Ele, os nossos pés escorregarão e Ele virá contra nós, como aquele que conhece as nossas falhas. Na primeira vinda de Cristo, Ele foi como o Cordeiro, aquele que levou sobre si as nossas iniquidades, aquele que levou o nosso pecado e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Mas eu preciso que você saia daqui entendendo, Ele veio como ovelha, mas Ele volta como leão. Ele não volta na simplicidade de uma ovelha a mais. E aqueles que estão achando que os seus pecados estão encobertos em conversas de WhatsApp, em conversas da boca miúda, em coisas que você consulta dentro de casa ou naquilo que te dá prazer na sua intimidade, preciso te dizer, o Deus que veio como ovelha virá como leão e Ele sabe as nossas falhas. E se não houver arrependimento em tempo oportuno, que dia é esse? É o dia chamado hoje, de acordo com Hebreus. Se não houver arrependimento nos nossos corações, Ele virá contra nós como aquele que nos colocará em juízo e separará o joio do trigo, porque Deus nos ama e nos abençoa, mas Ele sabe exatamente onde estão as nossas fragilidades e nós seremos julgados